Olá, meu nome é Henrique Aranha, eu sou da Unique Properties e é um imenso prazer hoje estar recebendo aqui nesse podcast um grande amigo, Dr. Alexandre Rabelo. Obrigado, Aranha, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente ter muito assunto para conversar, falar de um assunto bem gostoso, bem Tranquilo. dinâmico e de uma forma bastante didática, para que a população saiba como funciona o direito, como funciona o serviço de um advogado, como funciona a nossa justiça do Brasil. Doutor Rabelo, 30 e poucos anos de amizade que nós temos? Mais ou menos por aí, quase Mais ou 40. menos. Você está ficando mais velho que eu? Tô, Nossas famílias sempre foram interligadas, né? exatamente. Mas é um grande prazer estar aqui e poder trazer ao público um pouco desse conhecimento, dessa sabiência sua. Vou falar um pouco do seu currículo para as Perfeito. pessoas entenderem nas as áreas que você atua. Perfeito. Vamos lá, como eu não tenho IA ainda na minha cabeça, eu tenho que ler aqui, porque o currículo não é pouco. Dr. Alexandre Rabelo, autoridade no assunto de direito empresarial. Mais de 30 anos na atividade na área do direito empresarial, com 27 anos de formado. Inspiração no pai, formado em 1975. Experiência com grandes grupos antes da globalização e centralização em grandes bancas em São Paulo, tais como Carrefour, Alcoa, ZF, Shopping Guatemi, Rede Globo de televisão e etc. Pós-graduado em processo processual civil, que é a área de atuação. Foi professor na FADTU, foi professor no curso preparatório da OAB, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por 10 anos. Profissão sagrada, Sagrada. advogado. É isso aí, né, Rabelo? É o que me faz bem, é o que eu fiz a vida toda, é da onde eu tiro meu sustento e é onde eu me realizo profissionalmente E pessoalmente. e pessoalmente, nem se fale. Não sei fazer outra coisa além de advogar. É um sacerdócio que eu levo com muito orgulho. A gente quando faz também a coisa com amor, a coisa flui de uma forma totalmente diferente, né? Demais. Quando a Aí, gente percebe que nasce para a coisa. exatamente. É onde você vê que o trabalho não dá trabalho. Exatamente. É onde o trabalho é prazeroso. Eu que sou filho de mãe professora, Uhum. eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência como professor. Minha experiência como professor, Aranha, foi logo que eu concluí minha pós-graduação em Direito Processual Civil, lá na Faculdade de Direito de Itu. Eu optei por fazer Direito Processual Civil, que já era a área de atuação do escritório onde eu trabalhava com meu pai. E é uma área que eu sempre me encantei pela dinâmica, pela formalidade em si, mesmo porque o Direito Processual Civil ele é uma matéria secundária em outros ramos do direito, aplica-se o direito processual civil subsidiariamente no direito do trabalho, por exemplo, então ele não está restrito a apenas uma disciplina. E quando eu fui fazer a pós-graduação, eu recebi o convite de ser professor substituto na Faculdade de Direito de Itu, lecionei lá por um curto período, não vou negar, e desse magistrado, dessa questão de dar aula na Faculdade de Direito de Itu, veio o convite para dar aula no curso preparatório da OAB, né? O curso para você formar novos advogados, você capacitar novos bacharéis para enfrentar o exame de ordem da OAB e estar capacitado para o concurso, né? Como, Porque a prova da OAB nada mais é do que um concurso, uma seleção. e como que se dá a relação com os alunos? Relação com o aluno é extremamente saudável. Relação com o aluno é algo muito dinâmico. Você tem muito conhecimento a oferecer e o aluno tem muito conhecimento a adquirir. Então, essa troca gera uma energia maravilhosa. Eu deixei de dar aula, na época meus filhos eram pequenos, e o curso preparatório para a OAB ficava em São Paulo, numa travessa da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, e eu precisava me deslocar lá 2 vezes por semana Maravilha, para entrar maravilha. pontualmente às 7 da noite da aula. Então, eu precisava sair daqui no mínimo 4 da tarde.
e voltava sempre meia-noite, meia-noite e meia, então era uma rotina bastante exaustiva, mas foi boa, foi uma experiência maravilhosa Imagino que que eu sim. guardo com muito carinho. Professor é uma honra, né? É, Mais tarde encontra os alunos e ser um mestre, né? sim, Na cadeia, formando as pessoas que mesmo, realmente têm amor pela profissão. exatamente. Mesmo porque eu me formei pela Faculdade de Direito aqui de Sorocaba e eu tive grandes professores, que depois se tornaram grandes amigos, É isso. sendo eles juízes, promotores, advogados, alguns já aposentados em suas carreiras, mas todos os professores que eu tive acabaram se tornando grandes amigos. Maravilha, maravilha, maravilha. Mudando um pouco o assunto, Uhum, hoje comenta-se muito, né, a questão do IA, certo. né? E com a vinda do Instagram, da rede social, vira e mexe sai relações de profissões que vão desaparecer, Uhum, né? E acho muito engraçado isso. É, a pergunta é, como o doutor vê essa vinda do IA uhum, e o advogado, porque na minha concepção, o advogado sempre vai ter que estar presente, né, orientando, porque o IA é uma inteligência artificial, exato. mas a inteligência humana, É como o insubstituível. doutor acabou de falar, eu fui professor. Então, como o senhor vê essa questão do IA hoje que está assolando a sociedade? Essa questão da inteligência artificial, quando começou a se falar, eu realmente não vi com bons olhos. Mas depois, obviamente, toda mudança assusta e toda mudança ela tem uma linha que depois ela fica estável. E depois você se familiariza com aquele assunto e esse assunto imediatamente passa a fazer parte da sua vida. O que eu falo para todo mundo é o seguinte: você não sente falta daquilo que não existe. Então, até um tempo atrás, nós não tínhamos telefone celular. Hoje, ninguém vive sem telefone celular. E eu tenho muita gratidão, Aranha, pela profissão que eu escolhi, porque eu peguei vários momentos de evolução do direito. Pegou a máquina de datilografar? Peguei um pouco, Pegou? usei IBM, usei Hamilton, mas mais para preencher guias, formulários com papel carbono, do que para trabalhar propriamente dito. Na época que eu comecei a trabalhar, já tinham os computadores, os famosos 286, tela preta, cursor verde, cursor laranja, e você tinha tudo muito limitado, impressora matricial. Só que depois disso, depois da máquina de escrever, veio o computador. Depois do computador, veio a internet. Depois da internet, veio o processo digital. Ou seja, a inteligência artificial hoje nada mais é do que a evolução, não só no direito, como também em qualquer outra área. Da medicina, da engenharia. E o que eu sempre falo é o seguinte: para você saber usar a inteligência artificial, você tem que ser um excelente técnico. Então, por quê? Porque você tem que alimentar aquele prompt. Você tem que saber perguntar. Exato. Não adianta nada eu, que sou advogado, vou fazer um comparativo aqui. Ir na Leroy Merlin, comprar uma serra e tentar mexer na serra. Eu não sou especialista nisso. Não adianta nada eu comprar uma câmera fotográfica, uma filmadora e tentar filmar hoje aqui o que nós estamos fazendo aqui. Exato. Porque a gente precisa de um técnico para fazer isso. Então, o que eu quero dizer? Você precisa saber alimentar a inteligência artificial para obter as respostas. Porque no direito, você sempre tem dois lados. O lado do acusador, o lado de quem está defendendo, o lado do vendedor, o lado do comprador, o lado do locador, o lado do locatário, e assim vai. O direito ele sempre vai ter os dois lados da balança. Sim. Então, para você poder usar a inteligência artificial,
você tem que ser um técnico experiente no assunto, porque se você perguntar errado, a inteligência artificial vai responder errado e você vai trabalhar errado. Perfeito, perfeito. A pergunta tem a ver, essa terceira pergunta tem a ver também um pouco com isso. Como que se dá o processo eletrônico? Porque há uns anos atrás era papel, 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 em cima de papel. Você ia no escritório dos advogados ou então no fórum, né? Aquela coisa amarrado com cordinha, Barbante. com barbante, né? Exato. E isso tudo desapareceu. Desapareceu e a tendência é desaparecer cada vez mais. Voltando, na época que eu comecei a trabalhar, eu vejo, e meditando um pouco sobre esse assunto ontem à noite, que era uma época mais romântica. Era uma época mais romântica. O advogado, ele era um artesão, né? Por quê? Porque você tinha que pedir os documentos para o cliente, você tinha que ir até o cartório tirar cópia, autenticar. Era uma logística. Era uma logística que quem aguentou tinha amor à camisa. E você O senhor de novo aqui, doutor? Exatamente, na fila do cartório, de office boy, para reconhecer firme e autenticar documento. Então, você fazia, era um trabalho artesanal você montar um processo. Você datilografava na máquina de escrever, depois que você começou a usar o computador, e aí sim você tinha os modelos, mas você tinha que xerocar, furar, colocar grampo, pegar um ônibus, pegar o seu carro, ir até o fórum, esperar a fila do cartório distribuidor, que antes de receber o seu processo fazia uma triagem para ver se você tinha recolhido as custas do oficial de justiça, as guias que o processo exigia que fossem recolhidas. Você tinha que chegar no fórum até às 4, porque o banco fechava às 4 e o fórum fechava às 7. Então... é uma coisa que essa geração não vai saber, não sabe nem o que não vai ter ideia do que era e de como era romântico, era o que chama-se hoje de advocacia de boutique, né? Que acho que até rolava um cafezinho entre os advogados lá no fórum. Mas a cantina do fórum era o lugar mais disputado no final do dia. Exatamente, para tomar um café, para bater um papo, porque ninguém tinha internet, ninguém tinha e-mail. Ninguém tinha telefone celular, então você ia para o fórum e do fórum... É uma segunda faculdade. É uma segunda faculdade. Trabalhar no fórum é uma segunda faculdade. Ter oportunidade de trabalhar. Prática, né? A prática não é insuperável, né? É insuperável. Então essa foi uma época de ouro, vamos dizer. De ouro, é. E hoje, nostálgico, com essa questão do processo digital, que eu sou um defensor pelo fato de estar na advocacia empresarial, e eu já vou explicar por quê. Hoje não, você pega o seu telefone, você está no cliente, você digitaliza tudo em PDF, você chega no seu escritório, anexa e entra com o processo no fórum. Mas não no fórum, em qualquer fórum do Brasil. E aí que está a grande diferença. Mais um motivo para o advogado se atualizar. Sim. Por quê? Porque aqui no Fórum do Estado de São Paulo nós temos 2 plataformas. Paraná, por exemplo, outra plataforma. Rio Grande do Sul, outra plataforma. Então não basta você hoje saber fazer, saber advogar, saber montar um processo. Você também tem que saber alguma coisa mínima de informática, justamente para que você consiga dar entrada no processo numa outra jurisdição, caso você precise. E por que eu falei dessa questão do processo digital? Você já parou para pensar a economia que o empresário tem hoje com o processo digital? Não parei para pensar nisso, não. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, prestava serviço, eu sempre prestei serviço em outros estados sob demanda. Minha base sempre foi Sorocaba, estado de São Paulo, mas às vezes você tem uma questão de direito do consumidor, o consumidor tem que ajuizar a ação no domicílio dele, às vezes você tem uma demanda trabalhista, o funcionário trabalhava aqui em Sorocaba, mudou para o Maranhão, ele tem o direito de ajuizar a ação lá, que é o domicílio dele.
Então, isso inevitavelmente fazia com que eu tivesse que fazer algumas viagens a serviço. Aquisições imobiliárias fora do estado, fizemos bastante. Também podemos falar disso adiante. Essa é a minha área. Então, o que eu quero dizer para você? Você tinha uma audiência em Salvador. Terça-feira, 8 horas da manhã. Você tinha que sair daqui segunda, pegar avião, dormir num hotel, despesa de restaurante, despesa de passagem aérea, despesa de hotel, de tudo que você possa imaginar. Alimentação, tudo. Deslocamento, daqui para São Paulo para pegar o avião. O seu carro no estacionamento de São Paulo, que a gente sabe que não custa barato. Exato. Então, isso gerava um custo para o empresário, que é o meu foco, enorme. Cada viagem para Salvador, chegava a oportunidade de falar, vamos mandar um acordo que vai ficar mais barato do que o senhor ir até lá fazer a defesa do processo. Lógico. Para encurtar o caminho. Para encurtar o caminho. Víamos se o acordo era cabível, se não ia abrir um precedente, porque às vezes você faz um acordo e isso abre a porta para que diversas ações da mesma natureza sejam propostas contra o cliente. Então você tem que fazer essa análise prévia, se é um fato isolado ou é um fato que pode desencadear a distribuição de um número incontável de ações contra o seu cliente. Mas chegamos a pôr na balança diversas vezes. É melhor fazer um acordo ou é melhor deslocar até lá? É melhor ir de carro ou ir de avião? Curitiba é um exemplo clássico. Tem que ver o custo. Curitiba é um exemplo clássico. Que em 4 horas você está lá de carro e em 3 você está de avião. Além de ter mobilidade lá. E chega descansado, né? E chega descansado. Mas onde eu quero chegar com você, Henrique? A economia para o cliente, a economia para o empresário. Hoje você tem uma audiência igual nós fazíamos antes do Covid, você recebe um link, você está lá no seu escritório, 10 minutos antes da audiência, você clica no link e aguarda a audiência. Acabou a audiência, desliga seu computador e você continua dentro do seu escritório. Você não perdeu mais do que 30 minutos para um serviço que 5 anos atrás você levava de 2 a 3 dias para fazer. Maravilha. Com um custo enorme. Exato. Sem contar que a gente que está no ramo empresarial, não raramente você é consultado para demandas em outros estados. E isso permite com que o advogado consiga ter mais área de atuação. Hoje eu consigo fazer uma audiência na Bahia na segunda e uma no Rio Grande do Sul na terça. Maravilha. Sem ter que me deslocar dentro do meu escritório. Antigamente não. Antigamente ou eu teria que escolher um serviço, ou escolher outro, ou ter um corpo de advogados, como já tivemos antigamente, que desse conta de toda a demanda. Então, o processo eletrônico hoje eu vejo com muito bons olhos. Quer pela dinâmica, quer pela economia, pelo que a gente traz para o cliente. Tem problemas? Tem os contras além dos prós? Obviamente que sim. Como tudo. Muita gente que não se dava ao trabalho dessa fase romântica, de você pegar, tirar cópia, autenticar, ir até o fórum. Hoje a pessoa está no escritório, ele vai entrar com ação, aquele se pegar, pegou. E é esse tipo de processo, é esse tipo de comportamento que faz com que, às vezes, o judiciário fique sobrecarregado. Entendi. Porque se o judiciário fosse utilizado apenas para o ajuizamento de ações necessárias, importante para a sociedade, importante para você, importante para o seu relacionamento com a sua mulher, com seus filhos, etc. e tal, com certeza o judiciário seria mais eficiente. Tem uma pergunta aqui que tem a ver, duas perguntas em uma, que também tem a ver com um pouco o que o doutor falou, né? Como que é feita a sua gestão, né, dentro do escritório e para com o cliente? Certo. Porém, assim, eu já tive uma vez um amigo relatou, falou, pô, eu tive uma audiência com o meu advogado
e subindo o elevador para ir para falar com o juiz, ele abriu a pasta e começou a ler meu processo. Aí meu amigo falou assim, pelo amor de Deus, estou pagando uns honorários para ele e de última hora ele foi olhar lá e para ficar atento, para ver o que ele ia falar. Para ver sobre o que se tratava a demanda. Aí o cliente se sentiu deixado de lado. Com certeza. Né? Então a pergunta, como que é feita a gestão do seu escritório interna e para com o cliente? O cliente. Perfeito. Gostei da pergunta. Eu sempre falo que a advocacia é uma profissão sagrada. E por que eu falo que a minha atividade ela tem essa característica? Porque hoje, Henrique, nós somos amigos, você falou isso no começo da entrevista. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar para quem eu gosto. É uma pergunta que eu ia fazer. Hoje só trabalha para quem você gosta e para quem você escolhe? Exatamente. Isso já é não que eu seja vaidoso a ponto de escolher o cliente. Sim. Eu, em termos de vaidade, você me conhece, muita gente me conhece, eu sou zero. Eu sei que você faz coisas às vezes até de coração. Faço. Por isso que eu falo que é uma profissão sagrada. Mas hoje, o meu escritório não é um comércio de portas abertas, que eu tenho que vender para quem bater na porta. Então, quando eu tenho um cliente, a maioria dos meus clientes são bem antigos, tenho clientes de 20 anos comigo, 17 anos comigo, graças a Deus. A primeira questão é você ter empatia com o cliente. Você não é advogado do CNPJ. Você é advogado do CPF que está por trás daquele CNPJ. Então, quando você tem empatia pelo cliente, a relação fica gostosa, que nem aqui a gente conversando. Né? A gente fica do mesmo lado da mesa. Nós não ficamos de lados opostos. E essa empatia com o cliente vem de um negócio que eu aprendi lá atrás, de você ser curioso pelo cliente. O que o seu cliente faz? Tem advogados que eu escuto falar por aí que não sabe onde fica a empresa do cliente. Porque fechou com o cliente na época da pandemia, porque nunca foi pessoalmente até o cliente. E mesmo porque o advogado fica ali atrás da mesa, não quer saber e conhecer, olhar no olho. Não, ficava, né? Quem está atrás da mesa está errado. Hoje, atrás da mesa só se executa serviço. Né? Hoje você tem que estar disponível. Você pode estar atrás da mesa e não estar disponível. Você pode estar de férias e estar disponível. Só você estar com o telefone. Chega a ser até um trabalho de psiquiatria, não? Com certeza. Isso não tenha dúvida. Então você gera empatia no cliente à medida que você mostra interesse no que ele faz. Você fabrica o quê? Coisa que meu pai ensinou a vida inteira. Conheça o chão de fábrica do seu cliente. Sim. Conheça o chão de fábrica do seu cliente. Entenda o sistema dele. Você fabrica o quê? Sapato, bola, colchão, armário. Conheça um processo de extrusão, saiba como funciona uma parafusadeira industrial, saiba como funciona uma laminação, uma fundição. Sabe por quê, Aranha? Porque uma hora ou outra esse empresário, e eu sou advogado dele justamente para isso, ele vai ter um problema com um determinado funcionário que vai se acidentar numa prensa. Ele vai perder um dedo numa máquina, numa serra. Vamos escolher uma outra parte do corpo? Não. Um braço. E aí, Aranha, para que eu possa defender o cliente, eu tenho que saber se ele foi imprudente ou não, se a máquina tinha o botão com capa de proteção ou não. Eu vou ter que fazer a defesa. Porque fica melhor na defesa do cliente. Entende o que se passa. Eu vou ter que fazer a defesa do cliente e falar se foi a empresa que agiu com culpa ou se foi o funcionário que foi negligente. Eu tenho que saber se meu cliente entrega EPI. Por quê? Porque lá na frente sou eu, advogado, que vou acompanhar o engenheiro de segurança do trabalho numa perícia, seja numa câmara fria, seja num alto forno industrial. Então, essa questão de você
sempre conhecer o chão de fábrica do cliente é algo que é maravilhoso, porque você agrega valor com isso no seu trabalho. Eu faço curso de tiro Uhum, e com o Pedro Reis, uhum, ele é operações especiais, né? aham, Então a gente faz o treinamento, o local dele lá é muito bacana, e depois você vai para uma sala, ver vídeo, ver o que está errado, o que está certo, e ele dá a didática dele. uhum, E é uma coisa que ele sempre fala, que tem a ver um pouco, estou fazendo uma analogia aqui, né? claro. Ele sempre fala, numa ocorrência, tenha sempre uma boa testemunha, Exatamente. que consiga passar para o juiz o que realmente aconteceu. Exato. Porque o juiz está ali, ele está ouvindo histórias, né? E quando você tem uma boa testemunha, fica mais clara a coisa. Sem sombra de E dúvida. é o que você está falando. A partir do momento que você entende o processo, você facilita a vida do empresário. Exatamente. Agora são poucos que fazem isso, hein? Aí eu desconheço. Eu só procuro fazer o meu bem feito e essa questão de testemunha, de audiência, ela ainda está dentro da tua pergunta de gestão de escritório de advocacia. Por quê? O advogado está intimamente relacionado a uma palavra chamada prazo. Prazo. Aliás, são duas palavras que limitam a vida do advogado. É o prazo e a audiência. Como a gente já ouvi várias vezes, eu já ouvi, o cara perdeu o prazo. Como é que Então. pode, né? O cara perdeu o prazo. Exatamente. Prazo não se perde, né? Prazo se conta. E para quem não sabe, o advogado ele tem um suporte através da Associação dos Advogados de São Paulo, que todo dia ele recebe as intimações que saem na imprensa oficial. Isso evita que a gente tenha que comprar todo dia o diário oficial e procurar o nosso nome lá em milhares de páginas para ver se temos alguma notícia dos nossos processos. Depois do processo eletrônico, essa questão de intimação para mim ficou secundária, Henrique. Porque hoje, sentado no escritório, se eu quiser consultar no meio da tarde 50 processos, basta eu colocar um café, uma água gelada, eu consulto 50 processos de uma forma bastante rápida, em menos de 2 horas, eu te garanto, e vejo se neles tem alguma providência a tomar, antes mesmo que o juiz determine. Mas caso contrário, você tem lá esse serviço de apoio, de intimações. Ó, Henrique, no dia 7, saiu uma intimação do seu processo, eu vou precisar me manifestar sobre um laudo e nós temos 15 dias para apresentar a resposta ao juiz. Eu vou contar no calendário quando que vai ser o seu prazo final. Hoje os prazos são contados em dias úteis. Isso para o advogado ajudou muito por um lado, porque antigamente você tinha o prazo contado em fim de semana, feriado. Hoje são dias úteis. Ele esticou um pouco a vida do processo, não vou negar, mas para a gente deixou a profissão um pouco mais saudável, vamos assim dizer. E eu vou falar, Henrique, no dia 20 nós temos que apresentar a nossa manifestação. Só que não vai ser dia 20 o seu prazo. O seu prazo vai ser dia 21. Eu nunca considero o último dia do prazo. Porque hoje, com todos os recursos que nós temos, os recursos são falíveis. Imagine se eu acordo e estou sem internet no meu escritório, sem internet na minha casa. Imagine se eu acordo para protocolar aquele prazo que eu cultivei com tanto carinho e o sistema do fórum está indisponível, como já esteve algumas vezes. Eu vou ter que ficar Você com aquela... já tá prevendo Eu vou ter que ficar com aquela angústia de sair um comunicado do tribunal amanhã falando que, de acordo com a portaria número tal, os prazos foram prorrogados para hoje. Então, prazo nunca se cumpre no último dia. E um detalhe, nós atuamos em favor de algumas causas e na defesa de outras. Muitas vezes, Aranha, você tem lá uma determinação do juiz para você cumprir o prazo e é interessantíssimo para o seu cliente que aquele processo ande rápido.
Então, eu não preciso esperar os 15 dias para protocolar o prazo. Um exemplo. Saiu uma decisão ontem de um processo nosso para que eu me manifestasse sobre um relatório psicossocial num processo determinado. Eu tinha muito interesse que esse relatório fosse positivo. E foi. Foi extremamente favorável ao nosso cliente. Ontem mesmo, eu entrei com a petição falando que estava de acordo com o laudo e que o processo seguisse sua marcha. Então, eu já evito que o processo fique 15 dias parado, como ficava antigamente na prateleira do fórum. Então, o advogado, também no manejo do prazo, tem que saber se aquele prazo é interessante para o cliente que se cumpra rápido ou que você deixe para protocolar no último dia, entre aspas, porque o seu cliente às vezes precisa de tempo. Ou para programar um pagamento, se ele está sendo executado, ou para juntar documentos, ou para trazer o nome de uma testemunha. Então, o que eu faço? Se é interessante ao cliente que estique um pouco esse prazo, já deixa ele pronto. Não faça ele no último dia. Não Perfeito, faça ele no perfeito. último dia. Eu ia fazer uma pergunta que acho que o doutor já me respondeu, que é a preparação da audiência. Preparação da audiência. Preparação da audiência é algo que eu gosto bastante e eu costumo fazer com os meus clientes, Aranha. Logo que a audiência é designada pelo juiz, e eu vou inverter um pouquinho a pauta, tá? Eu tenho o hábito de, junto com os meus clientes, enviar relatórios periódicos, tá? Se é uma empresa com 40 processos, como nós temos, de 15 em 15 dias, eu mando o relatório para ele. Por quê? Porque em 15 dias, 40 processos, alguma coisinha andou. E traz segurança E também. Traz segurança. Credibilidade. Né? Eu acho que é errado. O advogado é um prestador de serviço acima Ele de já tudo. vive ansioso no dia a dia com uma série de coisas. Exatamente. E mais essa, pelo amor de Deus. Então, assim, o advogado é um prestador de serviço. Então, na medida que eu escolhi advogar, né, não sou eu que dou as regras, é meu cliente que dá as regras, é ele que me contrata. Perfeito. Então, assim, eu vou mandar o relatório para ele antes que ele me peça, porque eu sei que ele vai me pedir. Então, eu chego para ele e falo, segunda sim, segunda não, para não ter erro. Tivemos andamento no processo 3 e 27, por exemplo. E aí, a hora que você está chegando na audiência, como a gente faz esse acompanhamento periódico, num belo dia eu entro no processo e vi, temos uma audiência para o dia 15 de outubro. Já aviso o cliente, já bloqueio minha agenda, para não assumir absolutamente nenhum compromisso naquele dia, para ficar 100% à disposição do cliente. Se tiver uma dúvida de última hora, se tiver um questionamento de última hora, sabe por quê? Fazer audiência faz parte da minha atividade, mas não é o que o cliente vive. O cliente não sabe como funciona uma mesa de audiência, principalmente se for aquele cliente de um processo só, que não raramente aparece. Nem todo mundo tem problemas com a justiça. Sim. Então, uma empresa tem uma demanda X. O cliente, pessoa física, ele tem uma demanda Y. É uma batida no carro, é um negócio muito pontual. Então, ele não sabe como é que vai chegar no fórum, como é que ele vai trajado, se ele senta do lado esquerdo ou direito da mesa, isso é importantíssimo saber. Sim. Porque tem o lado certo da mesa. A hora de falar. A hora de falar, se você chama o juiz de senhor, se você chama o juiz de excelência. Né? Existe uma série de formalidades. O processo é uma ritualística. Então, quando a gente fala de preparação... E você formata tudo isso para com o teu cliente. Exatamente. E formato quando? Sempre uma semana antes da audiência. Vamos ter uma audiência na quarta-feira. Uma quarta antes, no máximo quinta, eu estou sentando com o cliente. Vamos rever os principais pontos. Vamos ver se as testemunhas vão comparecer à audiência, porque nós indicamos as testemunhas, para que o serviço saia bem feito. Porque a audiência, ela é uma parte do processo. Sim. Então não adianta nada você ter uma defesa bem feita e uma audiência mal feita, ou vice-versa.
isso vai repercutir no julgamento. Então, a preparação de audiência, a preparação do prazo, o envio de relatório, tudo isso eu acho que, fazendo uma gestão assim de um escritório, você tem mais tranquilidade do que deixar que o cliente pergunte aquilo para você e você, de repente, não saiba. Porque imagine se isso acontece 10 anos atrás, eu teria que pegar o carro e ir no fórum e contar para o meu cliente o que aconteceu no dia seguinte. Sim. Ou mandar um fax. E hoje não, hoje o cliente me pergunta alguma coisa, eu estou na frente do computador, eu falo, me dá 5 minutos e eu já te respondo. E o que eu sempre falo, o advogado tem que estar disponível, Henrique. Eu só vou tomar um golinho de água Fica à que vontade, eu também vou. preciso molhar as palavras. É, essa é boa. O advogado, Henrique, o advogado ele tem que estar disponível. E hoje a gente tem tanto recurso para isso. O advogado vira um irmão. Vira. Eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, falou, viu, quando eu cheguei aqui na cidade, não em Sorocaba, ele paulistano da Gema, e aquilo que, né, o pessoal repete em roda de bar, ele falou, viu, eu fiz questão de conhecer o melhor advogado, o melhor médico, o melhor hospital e o melhor contador. Exatamente. Ele falou, aí, a hora que eu conheci eles, eu fiquei tranquilo. Tranquilo. Sansão, um amigo nosso. Então é isso, sabe? Hoje a gente tem tanta ferramenta disponível. E-mail já não se usa mais praticamente. Virou uma ferramenta um pouco mais formal. Mas o WhatsApp... Mas o e-mail também amarra, né? Amarra. Mas hoje o WhatsApp ele tem uma dinâmica maravilhosa. Sim. Eu uso bastante. E o que eu sempre falo, sabe, Aranha? Você tem 2 respostas só para dar para o seu cliente. Seu cliente pergunta do processo, como está? Você tem 2 respostas para dar para ele, é simples. Ou você responde como o processo está, ou você responde para ele, estou em São Paulo, vou chegar no finzinho da tarde, começo da noite, amanhã, a hora que eu chegar no escritório, eu vejo e te retorno. Marca lá a mensagem como não lida, e no dia seguinte você retorna. Morte para mim, eu digo morte para mim, é alguém me mandar um print de uma conversa para um arquivo, seja lá o que for, e ter lá no cantinho superior esquerdo 152 mensagens não lidas. Para mim é morte. Então, eu acho que não custa nada. Se você escolheu advogar, você tem que estar pronto para atender, seja que hora for. E também tem que ser reto e direto, né? Sim. Porque eu já vi comentários de advogado, falou, pô, eu tô com 180 mensagens aqui. Ele falou, vou começar a mentir. Deus, meu. Porque eu não tenho mais o que falar. Uhum. A justiça é lenta, né? Agora, eu acho que falta um relacionamento íntimo com o cara, né? Exatamente. Para dizer e falar, filho, exatamente. Cartas na mesa, é isso. Né? E eu acho que o ponto inicial... A pessoa vai para o lado mais difícil. O ponto inicial está no começo do nosso bate-papo. É a empatia. É você trabalhar para quem você gosta. Porque eu já recebi clientes vindo de outros colegas que ficam uma semana pedindo relatório, que ficam uma semana pedindo informação, e a resposta que o advogado dá é, não tenho, só você para atender. Então, é terrível. Machuca. E ainda falando da gestão de escritório, algo que foi novidade para todo mundo foi o tal do home office, né? Foi o tal do home office. E esse é outro ponto também que a disciplina do profissional tem que imperar, né? Em termos organizacionais, você trabalhar dentro de casa. Em função da pandemia, eu trabalhei praticamente 2 anos em home office. Não parou de trabalhar. Full time, né? Mas você tem sim que ter uma disciplina e um compromisso para que você não se sinta em casa, né? Essa questão também aí, tudo veio com a modernidade, né? Mas eu falo, a característica principal do advogado é a pontualidade. Se você marcou às 10, 15 para as 10 você já tem que estar no seu compromisso. O advogado tem uma questão de confiança. E a confiança não é tangível, a confiança você não pega. Você já parou para pensar que hoje você tinha certeza que eu estaria aqui e eu tinha certeza que você estaria aqui?
Sem nenhum papel, sem nenhuma promissória. Eu confiei que o Aranha estaria aqui, as duas. Você confiou que o Rabelo estaria aqui, as Sim. duas. E Que o pouco nosso editor, nosso editor, Cauã, Cauã, agradecer aí a equipe técnica também. E nós confiamos que estaríamos aqui. E chegamos aqui antes de 15 para as duas. sim. Então a confiança ela não é tangível, ela se adquire. E como ela se adquire, ela se perde. É. Né? Então, realmente, o advogar é uma arte. Eu gosto bastante. Eu, com os meus 58 anos de idade, vivendo muito ou vivendo pouco, Uhum. com uma certa experiência de vida, né? O meu querido padrinho e tio, Dr. Zé Carlos, meu pai também era advogado, mas meu pai era do Poder Judiciário, então ele não advogou. Mas a gente tem uma certa experiência, né? E eu já sentei na frente de advogados que você conta uma historinha, o cara ele cria um câncer, Exato. achando que eu vou entrar na dele. Cria uma história assim, né? E eu acho isso terrível, porque alguns caem, outros não, né? Exato. E vejo isso na sua pessoa, isso até é uma coisa fora de moda, né? Mas aconteceu muito, já aconteceu e acontece, né? Exatamente. Né? Aquela pessoa que conta, você vai ser preso. Quanto que é, doutor? Eu preciso contratá-lo. Né? Exatamente. É. Exatamente. Os clientes hoje, eles têm consciência, as indústrias, que eles têm que fazer um trabalho preventivo ou só chega na última hora com a bomba já estourada? Eu vou dizer que sim. Já tem Os consciência, clientes que hoje ótimo. têm consciência de que o trabalho preventivo ainda é a melhor solução. Você, como eu disse algum tempo atrás, você conheceu o chão de fábrica, você fazer todas as orientações para o seu cliente ter todos os programas de prevenção e gerenciamento de risco. Então, hoje o cliente, sim, ele entende que o preventivo é fundamental. Você conferir a entrega de EPI, você conferir o uso do EPI, porque tem muita empresa que faz a entrega, mas não confere se o funcionário está usando. A empresa também que tem que dar o seu relatório diário para o advogado. Sem Né? sombra de dúvida. Se você não for alimentado pelas informações, sem sombra de dúvida. pelo processo. Se a gente não é alimentado de informação, não tem como a gente trabalhar. Exato. Ou não tem como a gente trabalhar de uma forma exitosa. A gente vai trabalhar, mas não vai ter o êxito que gostaria porque não teve as informações que precisou. Então, hoje a advocacia preventiva, o preventivo nas empresas, realmente, a gente auxilia os clientes a fazerem dessa forma, temos como orientar, e realmente é melhor do que deixar a bomba estourar e isso, de repente, acabar com a história de anos de uma empresa que, de repente, foi fundada pelo avô, veio com o pai, hoje está na mão dos netos e, de repente, por uma irresponsabilidade, por um descuido gerencial, causar um acidente e disso você praticamente levar a empresa à bancarrota. Um crime ambiental. Doutor Rabelo, o senhor vê com bons olhos as empresas familiares profissionalizarem as empresas? Sair a família e trazer os melhores do mercado? Henrique, isso varia muito, eu vou te dizer. Varia muito do perfil de cada empresa. Porque não é uma coisa simples e fácil. Não é uma coisa assim. Entra ego, entra desconfiança, Exatamente. entra uma série de coisas. Né? Não é fácil você fazer esse tipo de gerenciamento. Eu participei e participo de empresas que têm sucessão familiar que vai bem e tem sucessão que saíram os cabeças e profissionalizaram e vão tão bem. Porque às vezes o problema da sucessão é a geração seguinte não querer dar continuidade. Exato. E isso eu vejo diariamente. A empresa é boa, ela tem um produto bom, ela tem um marketing legal,
Mas os filhos Não querem saber. não querem saber daquilo, porque acha que já está ultrapassado, ou porque a empresa Ou porque já se sente numa situação cômoda, ilusória, às vezes, de comodidade. financeira. É, Por isso que a gente exatamente. vê aí a bancarrota de várias famílias que desapareceram. desapareceram. Né? Então a Doutor, sucessão varia muito. Isso Doutor Alexandre Rabelo, como é que é feito, como que se dá o contrato do cliente para com o advogado, para com o escritório? o contrato do profissional liberal, via de regra, ele é sempre escrito. Eu falo sempre escrito porque a justiça valida o contrato verbal. Quero dar um adendo nessa resposta. Meu pai sempre falava uma coisa. As palavras se perdem. Exato. O que se escreve é para ser lido. É para ser lido. Sabe as palavras. É isso mesmo. Então hoje, via de regra, tudo com contrato. Tudo com contrato. Não por uma questão de desconfiança. Até se for fazer um rolo, põe no papel. Mas aí, Henrique, o que eu falo? É uma forma de você preservar a memória daquele momento. Porque, de repente, eu estou advogando pro seu José morre. E, às vezes, a esposa tinha conhecimento dos fatos, do processo, mas não do trato. Às vezes, o filho tinha conhecimento do processo, mas não do trato. Isso pode acontecer comigo também. Quem pode morrer sou eu. Já tive várias experiências de fazer negócio e a pessoa, coisa simples, compra e venda de veículo, alguma coisa. Ah, você é meu amigo. Exato. Eu falei, mas espera aí, mas eu vou te pagar em 3 vezes. E se eu morrer? Então. E se você morrer? Posso ser eu também. Ah, então faça. Então, assim, mesmo porque teve um processo nosso que saiu no final do ano passado. Depois de 13 anos, um acidente de carro que atropelou a nossa cliente que estava de moto. Entrou seguradora, entrou Instituto de Resseguros do Brasil. O processo levou mais de 10 anos para ser julgado. Sorocaba, Tribunal em São Paulo, Brasília. E quem vai lembrar do trato que você tinha com o cliente? Se você tinha 10% sobre o êxito, se você tinha 20% sobre o dano moral e não material. Então, a questão de você fazer um contrato é extremamente interessante e seguro para ambas as partes. Fez o contrato, guarda na pasta do cliente, junto com a petição inicial, junto com a defesa, junto com o termo de audiência, guarda tudo na pasta do cliente. Acabou o processo, o cliente recebeu o que tinha que receber. Vamos lá, vamos ver o contrato, qual a disposição dele. Às vezes o cliente não recebe nada. Mas o contrato pode ser da vantagem econômica obtida pelo cliente. Caso real. Fraudaram a conta de um cliente do nosso escritório e fizeram alguns empréstimos em nome dele junto ao Banco Itaú. Fomos combater a fraude. E o juiz declarou inexigíveis os contratos. O cliente monetizou alguma coisa? Não. Ele não ganhou nada. Mas ele teve uma vantagem financeira, ele teve um proveito econômico àquela ação de reconhecer que X contratos foram considerados fraudados, pois caso não fosse, ele teria que pagar os contratos. Então ele não recebeu nada, mas ele teve um proveito econômico com a ação e com a atuação do profissional. Entendi. Como que o doutor deixa claro, porque como a justiça no Brasil ela é extremamente lenta, o senhor tem como deixar claro para o cliente e falar, meu amigo, isso aqui vai demorar. Tenho. Isso aqui não é coisa para 3, 4, 5 anos. Tenho. Isso aqui é para 6 meses, 8 meses. Tenho. Porque muita gente não faz isso. Essa é a pedra de toque da minha conversa inicial com o cliente. Esteja ele na posição
de autor, ou seja, ele vai entrar com o processo contra alguém, esteja ele na posição de réu, que ele chegou para mim, para eu ter que defendê-lo e apresentar a contestação no processo. Eu falo, esse processo vai demorar tantos anos, é o que a experiência nos conta. Tudo isso? Sim, tudo isso. E eu falo o seguinte, se eu falar para você que daqui 3 meses a gente está com o processo resolvido, você vai sair hoje do meu escritório, vai me abraçar, vai falar bem de mim para todo mundo, e daqui 3 meses o processo mal andou, e o doutor Alexandre Rabelo não me orientou de forma correta, e eu não quero que você desvie de mim na calçada, na rua, no restaurante. Exato. Então eu sempre Cartas na mesa. dou a estimativa e faço questão de ter no escritório um fluxograma pronto de como o processo do cliente vai funcionar. Quais são os passos obrigatórios que o processo vai seguir? Por quê? Porque ele segue a ritualística que eu falei para você lá no começo da nossa conversa. Existe o Código de Processo Civil e algumas áreas têm ele como uma legislação subsidiária. Sim. Então você vai ter a ação, você vai ter a defesa, você vai ter a réplica, você vai ter a primeira audiência, você vai ter a segunda audiência, você vai ter a sentença e você vai ter o recurso de quem perder. Ou ganhar. Quem ganhar não vai recorrer, mas vai ter que apresentar contra-razões ao recurso interposto por quem perdeu. Aí o tribunal vai marcar uma segunda audiência, que hoje o tribunal, como uma forma de reduzir o número de julgamentos, uma das criações do tribunal, que eu acho que é super interessante, foi a designação de audiência em segunda instância. Que em vez do relator, do revisor, ler tudo aquilo de processo, ele pode chamar você, pode chamar a mim, e vocês não querem pensar melhor, já temos uma decisão aqui, porque evita com que o tribunal tenha que proferir uma sentença sobre aquele assunto. Porque a partir do momento que eu faço um acordo com você, a sentença somos nós que estamos dando. Sim. E aí o tribunal vai fazer essa segunda audiência. Não vai ter um acordo, ele vai marcar julgamento. E aí entra num ponto que eu gosto demais. A parte do julgamento de segunda instância. Você me acompanha, não é de hoje. E falar que me especializei, eu acho que é muito. Mas é um negócio que eu gosto muito de fazer. É um negócio que o sorocabano curte, né? O vocabulário. O vocabulário nosso, né? É a sustentação oral, né? Que é a defesa de tese em segunda instância. Isso aí, para mim, ainda remonta Sim, porque aí é onde você traz tudo, todo o conhecimento. Isso aí remonta ainda àquela formalidade do direito, né? É. Você chega no tribunal, aquelas paredes de madeira, aquele estilo clássico de construção, tapete vermelho. Você vai na sala da OAB, põe a toga, a beca lá e vai defender a tese de viva voz. Realmente eu vejo o doutor como detalhista nos mínimos detalhes e realmente vive mesmo a profissão, né? Essa questão da sustentação oral em segunda instância. E é onde você vê que o tribunal funciona. É onde você vê que tudo que se fala, que o judiciário isso e aquilo, não é verdade. Porque se você for para o tribunal amanhã, às 9 da manhã, entrar lá, sentar e ficar quietinho, você vai ver mais de 50 processos serem julgados ao vivo, ao mesmo tempo, assim, simultaneamente, por várias câmaras do tribunal. Então você vai falar, poxa, eles leem, vê o que a primeira instância se pronunciou e dão lá a decisão de segunda instância, chamada acórdão, contrariando ou mantendo a sentença de primeira instância. Então você vê os juízes conversando, debatendo, assunto por assunto, processo por processo. E é onde a sustentação oral entra. Que você vai até o tribunal, você ocupa a tribuna para fazer
um trabalho que tecnicamente a gente chama de persuasão racional. Ou seja, você convencer o magistrado de que aquele raciocínio que você está indo é o certo. E, de repente, não aquele adotado pelo juiz daqui, da primeira instância. Aí se comanda o show. Não é essa a palavra exatamente, mas a gente acaba fazendo parte do show, Sim. desenvolve oratória, desinibe. Eu acho que o advogado deve passar por isso. E é onde também ele exterioriza toda a competência dele. Exatamente. Eu acho que o advogado deve, palavra nova, né? Experienciar a sustentação oral. O advogado, nem que ele vá lá para assistir, nem quantas vezes estagiário saía daqui de Cometa, ia lá, tá aprendendo. Metrô, Praça da Sé, não sei o quê. Vamos aprender, vamos ver como é que funciona, sabe? Enriquece o vocabulário, enriquece o conhecimento, porque você está lá só desembargador, sabe? Só catedrático, só escritor de livro. Então é uma vivência maravilhosa, assim. Uma pergunta que engloba um pouco da minha área, ou 100% da minha área. Todo empresário bem-sucedido sempre investe em propriedades. Sim, com certeza. Né? Seja terrenos. Eu já vi empresário ficar rico na empresa, quer dizer, começar pequeno, ganhasse muito dinheiro na empresa, comprar muitos terrenos. Hoje a empresa não existe mais. Exatamente. Mas ele manteve um padrão de excelência pelos imóveis que ele adquiriu. Exatamente. Você orienta e de que forma o empresário proceder quando ele vai fazer esse investimento? Essa pergunta que você fez também faz parte da competência do escritório, porque ela está intimamente relacionada ao campo do direito empresarial. Então, inevitavelmente, eu estou com você, que é meu cliente, tomando café, batendo papo de demandas da empresa e, obviamente, o cliente que exerce atividade remunerada, objetiva lucro, ele tem que fazer investimento com aquele lucro da empresa que ele tem. E onde a gente entra nessa questão de aquisições imobiliárias é exatamente nesse ponto de orientar o cliente a fazer uma operação segura. Tanto para ele, que é inevitavelmente o comprador, tanto para o vendedor, quanto para o corretor, que é quem faz o encontro das duas pontas, né? Das duas pontas da relação comercial. Então, todo esse trabalho de verificar as questões, não somente do imóvel, dos vendedores. Obtenção de certidões negativas, certidão de protesto, certidão de objeto e pé, eventualmente se tiver alguma ação. Verificação de matrícula do imóvel. Às vezes a gente precisa pedir a vintenária para ver se tem algum impedimento, alguma impenhorabilidade, algum vício na certidão que possa macular a venda. Por quê? Como é que a venda se aperfeiçoa? Com o pagamento? Não, a venda se aperfeiçoa com a outorga da escritura. Exato. E às vezes o imóvel tem lá um vício que impede que a escritura seja feita. E aí o trabalho que vai dar para você desfazer tudo isso, você vai ter que devolver o imóvel, a parte vai ter que devolver o dinheiro, a parte já vai querer ficar com a multa, porque inevitavelmente, antes de uma escritura, ela é precedida por um instrumento particular, que é o namoro do comprador com o vendedor, até saírem todas as certidões, você faz uma promessa de venda e compra, né? Eu prometo que vou vender, você promete que vai comprar. E se tudo der certo, a gente passa a escritura e você me transfere a posse definitiva do bem. Exato. Eu tive um caso... Aí é onde entra o investidor. Exatamente. Eu tive um caso ano passado, nós fomos fazer um inventário. Coisa simples, coisa bem pequena, mas bem pequena mesmo. De dividir em questão de 8 irmãos e cada um ficar com menos de 15 mil reais. Coisa pequena. Só que o imóvel era um imóvel muito antigo. E ele tinha uma hipoteca da Caixa Econômica Federal. E aí... Travou tudo. Travou tudo. Será que a hipoteca foi paga? O inventário era da pessoa que era proprietária que faleceu.
vai achar os recibos, não vai achar os recibos, para conseguir baixar aquela hipoteca. Lógico que você tem um prazo decadencial que a hipoteca ela expira, mas estava fora desse prazo, não tinha sido alcançada pelo prazo da hipoteca expirar automaticamente, né? Então, assim, porque faltou análise do documento lá atrás. Não conseguiu fazer a partilha do bem porque tinha esse gravame. Eu costumo dizer que negócio bom é aquele que todo mundo ganha. Exatamente. Seja um investidor ou seja numa compra pura e simples, o doutor se preocupa com as três partes. Sim, sem comprador, sombra de dúvida. vendedor e corretor. Aí, corretores. Tem muito corretor fazendo a coisa sem ficar de boca a boca e sem ficar respaldado. Exatamente. Né? E o respaldo é o segredo de tudo. É. O contrato bem feito, porque você, Henrique, você pode ser vendedor e comprador ao mesmo tempo. Exato, investidor. Investidor? Eu tenho um mentor, tem 84 anos. Ele sempre fala o seguinte, eu passo isso para os mais jovens, que o corretor no começo, ele é um deus. Exato. A partir do momento que ele apresenta as partes, ele vira o diabo. Exatamente. E para ele não deixar de deixar de ser Deus, é importantíssimo que ele tenha um advogado do lado e ele amarre as pontas. Exatamente. Exatamente. Para as três partes. Porque hoje eu posso estar comprando, amanhã eu posso estar vendendo. Exato. Né? Então é extremamente recomendável que você tenha segurança para isso também. Exatamente. Uma última pergunta, depois se você achar que quiser acrescentar mais alguma coisa. Como é que o doutor vê hoje o judiciário? Como eu sempre vi, Henrique, com muito bons olhos. Tá lá na Constituição que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então o advogado também faz parte do judiciário. O judiciário é composto por juízes, promotores, serventuários, advogados e um sem número de pessoas maravilhosas que eu convivo dentro e fora do fórum, né? Pessoas que eu encontro no final de semana, pessoas que eu frequento minha casa. Cabeças pensantes. Cabeças pensantes. Então, quem fala mal do judiciário não sabe o que está falando. Não vivencia. Eu estou falando a nível Sorocaba, São Paulo, tá? Em nível de primeira e segunda instância. Não vou entrar no mérito de STF, STJ, questões políticas, porque aí é outro viés. É outro viés. Né? Estou falando diretamente pro juiz daqui de Sorocaba, pro promotor de Sorocaba, pro serventuário daqui de Sorocaba, pro meu colega advogado, que é meu amigo. Quantas vezes um colega vem, me consulta, tira uma dúvida, quantas vezes eu consulto meu colega, porque às vezes eu preciso de uma resposta que não é da minha competência. Sim. Um assunto previdenciário, um assunto criminal, sabe? A gente sempre fala o seguinte, inimigos no processo, amigos no lado a lado do balcão do fórum. Eu, graças a Deus, não tenho inimizade com ninguém, sabe? Os advogados são perenes, eles sempre vão estar lá. Eu posso falar que você independente de advogado, é um querido. Então, assim, voltando à estrutura, à base da sua pergunta, eu vejo o judiciário com muito bons olhos. A Sorocaba funciona bem, é extremamente competente, às vezes não tem o apoio do tribunal que precisa, às vezes quando cria-se mais uma vara civil, quando cria-se mais uma vara de família, quando cria-se mais uma vara de execução fiscal, que é por onde os processos da prefeitura andam, né, cobrança de IPTU, SAI, etc. Cria-se a hora que já está transbordando o copo. Mas, em regra geral, assim, é um métier que eu gosto muito de estar dentro. E eu vou dizer, eu sinto falta do fórum. Eu sinto falta, até parece que me emociona, me arrepia falar disso, porque antes a gente tinha um convívio, né? E hoje não, hoje se entra no fórum, aquilo lá tá deserto. É um negócio frio. Não em termos de temperatura, é um negócio frio de sentimento. Sim.
né? Então, até me comove falar disso, porque é o que eu falo, eu aprendi a trabalhar não só com os meus amigos de faculdade, eu aprendi a trabalhar com os pais dos meus amigos de faculdade, inclusive com o meu, principalmente com o meu pai. Que eu admiro E muito. que é uma profissão que eu escolhi por causa dele. E era uma época que você conversava com o juiz no corredor do fórum. Era uma época que você conversava com o promotor. Todo mundo tinha nome, todo mundo tinha identidade. Hoje, nós que temos um pouco mais de tempo de fórum, a gente ainda conhece, mas os novos não conhecem, Sim. né? Hoje os novos, infelizmente, Tem alguma que ficou no ar que o doutor gostaria de abordar? eu acredito que não. Eu acho que Estamos aí, o né? nosso papo foi super didático, porque o direito em si, para quem não é da área, ele acaba sendo um assunto maçante. Né? Se eu chegar aqui para você e falar, olha, hoje a gente vai falar sobre os impactos do artigo 3º Ah, na não. Lei 7.514, né? Vai ficar... Eu fiquei um pouco, assim, também fiquei, assim, um pouco comovido, porque te conheci na casa do Dr. Osmar Guimarães, Exatamente. né? Um grande médico, né? Que partiu muito cedo, Cedo, precário demais. né? Mas antes de eu falar dele, Uhum. e eu falei que o doutor é especialista em bateria, eu acho que o pessoal não entendeu ou não acreditou, porque eu já vi você tocando em banda de rock, folk, jazz, é o que desestressa. É uma das coisas que desestressa. E manda bem. Então, eu entendo que todo profissional ele deve ter uma válvula de escape para oxigenar o cérebro, né? Porque a gente que vive do ler, do pensar, você não vai chegar em casa e continuar lendo. Eu, pelo menos, não faço isso. Então, a bateria para mim sempre foi um instrumento musical maravilhoso. A música para mim é uma terapia. A música eu chamo de quinto elemento, que a vida sem música seria um erro. Sim. Então, o instrumento para mim, a música para mim, ela acaba sendo uma válvula de escape maravilhosa, dentre outras válvulas de escape. Fazer uma caminhada pela manhã, fazer um exercício, mas a música é algo que para mim, Bom, sabe, eu sou testemunha, né? Porque eu já vi em várias bandas aí o doutor e manda bem. é gostoso, É gostoso, né? é gostoso. Eu já faço aula de canto. Aula de canto. Manda bem no Elvis. No Elvis, eu gosto do Elvis. E além do mais, eu coleciono disco, que também acaba sendo uma subválvula de escape além da música. Colecionar disco é um negócio que eu gosto bastante. Rabelo, no começo da entrevista, eu não consegui deixar meu semblante sério. É. Porque não que tenha que ser, o semblante tenha que ser sério, mas por causa da satisfação de estar aqui, conhecer você há muitos anos, né? É recíproco. Saber que a nossa família também conviveu com a sua mãe, com o teu pai, com a tua avó, a minha E tá mãe. vibrando por isso. Exatamente. E tá vibrando por isso, com certeza. Mas eu, se você concorda, eu queria dedicar esse programa, esse podcast, ao Dr. Osmar Guimarães, Concordo. médico oftalmologista, teu tio, Meu tio. né? Cresci ali dentro. Um médico que em 1972 já tinha avião, já tinha Mercedes, já conhecia o mundo inteiro. Exatamente. Não pela matéria, Não pela matéria, mas pela capacidade intelectual. exatamente. Né? Nos deixou cedo demais. Cedo. Mas o cara era uma faculdade, era um... Qualquer hora que deixasse, seria cedo. Então assim... Os domingos com ele Exato. eram maravilhosos. E os meus primos. Nós tivemos, Fábio, Júnior, como nós tivemos ali a Luciana, como Dona Clarita, como nós tivemos ali passagens maravilhosas. Então eu queria dedicar
esse podcast ao Dr. Osmar Guimarães. Perfeitamente. Com certeza. Cuja biblioteca do Boss leva o nome dele. Entronamento. Está com o nome dele a Biblioteca do Boss. É isso Querido aí. tio Osmar. Querido, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, pela confiança, pelo bate-papo. Uma tarde gostosa, maravilhosa. Eu que agradeço. Fantástico. Tamo Muito junto. bom. Sempre. Obrigado, viu? Obrigado a você. Esse é o Dr. Rabelo, Alexandre Rabelo. Henrique Grande Aranha. grande amigo e um grande profissional. Obrigado. Obrigado.